Quantas vezes vemos pessoas apresentar regras de tempo, a regras de quantidade, cara, de versículos para ler e tempo para orar. Assim, cara, o relacionamento delas com Deus virá apenas obrigação e não um relacionamento verdadeiro. A paz do Senhor, eu sou o Mano Brenin e hoje a gente vai falar sobre esse tema. É bem comum hoje ver pessoas perdendo o interesse pela oração, pela leitura da palavra, porque estão sendo rígidas consigo mesmo, colocando regras de tempo absurdas para ler a palavra, para orar, cara. Assim, cara, elas perdem o interesse pela palavra e acham que aquilo é um fardo para elas. Elas acabam não vendo com os olhos espirituais e não conseguem discernir que aquilo é um privilégio para elas. Bom, eu não tô querendo dizer aqui que você não pode fazer sua checklist e deixar, 10 minutos para a oração, 5 minutos para a leitura da palavra, mas desde que você consiga cumprir aquilo, né, cara? Porque é melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. O real perigo aqui, cara, é você ficar tão preso a regras que você realmente começa a perder o prazer na oração e na leitura da palavra e começa a ver aquilo como uma obrigação e não como uma oportunidade de fortalecer e buscar ainda mais a presença de Deus. A questão aqui, cara, é que a gente não deve fazer por obrigação, né, cara? Mas como eu já fiz um vídeo aqui parecido no canal, a gente deve fazer por amor. A questão aqui é que as pessoas estão achando que por muito orarem serão ouvidas e que por muito lerem a palavra e nem meditarem, não absorverem nada, elas vão virar o Salomão da vida, tá? A questão aqui é que Deus, ele vê o coração, o homem, ele vê a aparência. Ou seja, cara, você pode orar muito bem por 10 horas seguidas, mas se você não tiver orado sinceramente, cara, então sua oração pode não ter agradado ao Senhor. A questão é que Jesus já tinha nos avisado sobre isso lá em Mateus 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios fazem, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus aqui está falando com aqueles que não oram sinceramente, que pegam uma oração toda pronta, elaborada, com repetições e ficam lá falando ela várias vezes, porque eles acham que só porque eles vão falar muito, porque eles vão orar por horas, eles acham que vão ser ouvidos. E é a mesma coisa semelhante com a palavra. Muitos estão presos à quantidade de versículos que vão ler. Por exemplo, procuram ler um capítulo inteiro, 10 capítulos inteiros em um dia. E só que o real problema não é ler, mas é ler e não absorver, sabe? A questão é que a gente não deve só ler o versículo. Não devemos tratar a Bíblia como um livro, mas como um alimento diário. Para realmente poder contar que você comeu o alimento, você não só coloca ele na boca, mas também engole. Assim é semelhante com a palavra. Quando a gente só lê a palavra, mas não absorve, não aplica, a gente é como se a gente estivesse colocando um alimento na boca, mas não engolindo ele. Aí quando a gente começa a aplicar a palavra, viver a palavra, meditar na palavra, aí sim a gente digere a palavra e aí sim a gente realmente está absorvendo aquilo. A questão é que eu não tô falando que você não possa determinar um tempo para a leitura da palavra, um tempo para orar. A questão é que tem muitas igrejas com tradições humanas que estão impondo nas pessoas que para elas serem abençoadas, para elas ganharem vitória na vida, devem orar 10 horas por dia, ficar 1 hora inteira só lendo a palavra, entende? Aí acabam que as pessoas acabam considerando isso como um fardo ou como um método para conseguir bênçãos de Deus. E aqui eu não tô defendendo para você ter poucos minutos de comunhão diária com Deus. Eu só tô dizendo que o tempo que for bom para você ficar com comunhão diária com Ele, fique, cara, no tempo que for melhor para você. Mas não deixando isso se tornar uma obrigação ou um fardo, mas trate isso como um privilégio.
A questão aqui é que as pessoas acham que Deus só vai ouvir as orações delas se elas passarem 24 horas orando no quarto, se elas passarem 5 horas lendo a palavra. A questão é que não é isso, cara. Deus também ouve oração simples, mas se você estiver orando com um coração sincero. A chave aqui é a sinceridade. Você pode orar o tempo que você quiser, você pode fazer a leitura da palavra o tempo que você quiser, cara, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. A questão aqui é que você deve orar com sinceridade e realmente buscar meditar na palavra. O tempo específico, aí já é uma questão pessoal, cara, porque varia de pessoa para pessoa, as responsabilidades que ela tem e o tempo livre que ela tem todo dia. Porque podem ter tempos que vão ser bom e benéfico para umas pessoas, mas tem tempos que não vão ser tão bom para outras. A questão é que isso não serve só para oração e leitura da palavra, também pode servir com o dízimo ou com qualquer outra coisa que você queira ofertar ao Senhor. Cada um contribua segundo o que Deus propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O ponto-chave desse versículo é que, cara, você não deve focar no tempo em si, mas se você vai fazer aquilo com alegria e com propósito. Como eu já disse, cara, isso não é um passaporte livre para você ir lá e orar só 1 minuto por dia. Não, cara, se a gente realmente quer ter um relacionamento com Deus, cara, a gente deve realmente tratá-lo como um pai. E você não conversa 1 minuto do seu dia com o seu pai, né? Deus quer ter um real relacionamento com a gente e por isso a gente tem que passar um tempo considerável com ele. E o considerável que eu falo não é 10 horas por dia, mas é um tempo que vai ser bom e que tem valor para nós. Lá em Lucas 21, versículo 1 ao 4, vemos lá a oferta da pobre viúva, que ela lançou pouco dinheiro. Sim, ela lançou, mas ela lançou tudo que tinha. E, cara, a oferta dela valeu mais do que todos os que tinham lançado muito, mas que não tinham lançado com um coração e com alegria e com sinceridade. Ela lançou todo o sustento que ela tinha e os outros tiraram apenas do que sobrava ali. Nessa passagem a gente realmente vê a base do vídeo que eu tô querendo dizer aqui, que, cara, não é a quantidade em si que vai fazer a diferença, mas é a sua motivação e também como que você faz. Se você faz por obrigação ou por necessidade ou com amor e alegria. O erro que eu tô querendo alertar aqui, cara, é o erro de você ficar tão preso a regras que a oração começa a se tornar uma obrigação que você faz só para poder cumprir tradições religiosas, cara. Assim você não faz mais por relacionamento com o pai, mas faz só para cumprir tradições. Não tô alertando só a oração, mas também a leitura da palavra. Como eu disse, cara, a gente não deve só ler a palavra, mas também meditar nela, cara. Salmos 1, versículo 2 diz: Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Imagina uma pessoa que lê 10 capítulos da Bíblia por dia, mas não medita e não aplica nenhum, cara. Essa pessoa vai com certeza estar muito mais vulnerável às armadilhas do inimigo e, tipo assim, vai estar mais fraca espiritualmente. Assim, por isso, cara, não devemos orar e nem fazer a leitura da palavra para cumprir regras ou tradições religiosas. Antes, devemos fazer como uma oportunidade de conhecer mais a Deus e ter um verdadeiro relacionamento com Ele. Ou seja, cara, devemos conversar com Deus e não para Deus. Porque quando a gente conversa para Deus, a gente está fazendo uma oração para o Senhor ouvir, mas não uma oração literalmente com o Senhor. Ou seja, o que eu tô querendo dizer aqui é que quando a gente ora para Deus, a gente está orando uma oração que a gente já planejou, sabe? E não uma real conversa. Quando a gente realmente conversa com Deus, a gente está conversando com Ele. A gente não precisa elaborar palavras bonitas, cara. A gente vai falando como que a gente sabe. Porque por mais que a gente não saiba se expressar direito, Deus vai entender a gente de qualquer jeito.
Então, bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva aí no canal, ativa o sininho. E é isso, galera. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, hoje e sempre.